Para você, mas eu quero que você volte um pouquinho comigo agora e entre debaixo da lei comigo. Saia de debaixo da graça. Tenha a mesma sensação que você teve. É nisso que Deus quer te corrigir, e a mim também. E a Bíblia diz que Ele castiga e repreende a todos quanto ama. Eu sou filho. E Salomão, na sua sapiência, quando escreveu o livro de Provérbios, ele disse assim, que o bom filho aceita a correção do seu pai. E eu sei que Deus quer nos corrigir. Provocadores de milagres, ele tem que ter fé passiva. Provocadores de milagres, tem que ter fé ativa. Provocador de milagres, tem que ter fé agressiva, se precisar. Provocador de milagres faz voto com Deus. E provocador de milagres pode determinar o seu salário. E provocador de milagres também tem que ser aparado as arestas por Jeová, e tem que ser corrigido. Eu vou parar aqui, se vocês não quiserem a correção de Jeová. Mas se você quiser a correção de Jeová, nos próximos 10 minutos, levante a sua mão para ver se eu continuo ou se eu paro. Muito bem. Vai ser um pouco diferente de ontem e de anteontem, porque a função do Espírito de Deus, através do cearense que nos fala, era te motivar a fazer que você entender que você é o agente de Deus para produzir milagres aqui na terra. Agora entenda comigo uma das cláusulas das Sagradas Escrituras, aqui no livro de Levítico, completando as 613 leis que Deus determinou para o povo, era a lei dos comestíveis, o que podia e o que não podia comer. E Deus determina uma pequena lista dos animais quadrúpedes que se podiam e que não se podiam comer. Redobre a sua atenção. Quando Deus começa aqui, na dispensação anterior à nossa, entre debaixo da lei e tenha o mesmo sentimento que o povo tinha que ter. Deus determinou que o primeiro animal que podia ser comido, e Ele deu 2 requisitos para comer. O primeiro requisito, você olhava a parte do animal. Se o animal tivesse a pata fendida em 2 partes, formando 2 unhas, 50%, o animal era bom de ser comido. Se olhasse e o animal tivesse a pata redonda, como a pata do cavalo, pronto, já tinha que deixar de lado. Esse já não era bom. Então Deus determina que o boi, eita, eu gosto quando Deus começou logo na lista, pastor. A melhor lista Deus começou aqui. O boi 50% é bom de comer. Aí Deus continua dizendo, você observa, se o animal comer e depois ele ruminar, ou seja, ele remoer. Eu vou explicar melhor para essas 2 damas que estão aqui na frente. O animal tinha que comer. O alimento, o capim, vinha para o estômago. Quando o animal ia deitar de noite, aquele mesmo alimento voltava para a boca, e o animal comia de novo, remoía tudo e voltava. Aí o animal era bom de ser comido. Ele que tinha que ter a pata dividida em 2 partes, e tinha que comer e remoer. Se ele comesse e remoesse e tivesse a pata dividida em 2 partes, ele era bom de se comer. Graças a Deus. E Deus começou logo com o boi. Oh Jesus, que coisa linda, rapaz. Oh meu Deus, quando eu cheguei na casa do pastor Eduardo ontem, meu Deus, que coisa boa, rapaz. Tinha muito boi ali, principalmente morto e cortado em tiras, rapaz. Aquilo na churrasqueira faz uma alegria no meu coração e na minha vida. Eu estou feliz porque Deus determinou. Irmão, eu vou te contar uma coisa. Tu pode gostar como eu, mas mais do que eu, tu não gosta não, rapaz. Meu Deus, não gosta nada. Uma vez eu estava pregando lá no interior da Bahia, na cidade de Itamaraju. Eita, quando acabou o culto, rapaz, pastor era profeta. Pastor olhou para mim, eu vou te levar a comer alguma coisa, mas eu só sou seu amigo para sempre. Fez ser homem de Deus, profeta. E ele me chamou, irmão, e nós fomos. Quando nós chegamos no lugar, eu identifiquei pelas mesas no restaurante. Aí tem coisa boa. E lá vem moço ao meu encontro, calças pretas, camisa branca, gravatinha borboleta. Eu já vi logo, é garçom. Garçom sempre faz coisa boa. De repente lá vem o garçom na mão, um espeto desse tamanho, igual aquele espeto, 3 coroas assim, medalhão, pastor. E tinha ficado uns 25 minutos no fogo, na brasa, estava assim meio tostadinho. Eu olhei assim, chega, brilhava em cima um dedo de gordura que completava aquele medalhão. E de repente eu vi um sal grosso em cima, rapaz, cristais de sal que brilhavam na luz daquele restaurante. Eu fiquei assim animado e ansioso para chegar logo no meu prato, já estava logo tremendo. Quando foi chegar no meu prato, o relógio
é médico, tu é doutor, Ele disse, só não. E por que tu está preocupado com o meu colesterol, rapaz? Corta a carne aí, rapaz. Corta a picanha aí. Rapaz, ele deu um corte tão grande. Meu Deus, caiu aqui no meu prato. Bem passado de um lado, mal passado por dentro. Eu não sei como é que você gosta de comer aquilo, mas eu como assim. Eu pego um garfo, uma garfada de arroz branco, pastor. Eu jogo dentro uma folhinha de rúcula, irmã Silvia. Sabe daquela? Meu Deus, eu coloco assim, pego um pedacinho de pimenta vermelha, que é para dar um toque especial. Jogo no meio, faço um rolinho. Minha esposa diz, mal educado, tu vai comer tudo isso, mocinho. E tempo na boca, manda uma vez só. Começa a sentir o gostinho daquela carne misturada com a gordura. Os cristais de sal, você já quebra nos dentes molares lá no fundo. Eu sinto o gostinho daquela pitinha de pimenta queimando a minha garganta, rapaz. Ai, meu Deus, junto com aquela folhinha verde de rúcula. Aqui vai me trazendo uma sede tão grande. Eu olho assim, pensando, agora merece uma Coca-Cola. Eita, rapaz, vem um copo desse tamanho, duplo, 3 pedras de gelo dentro de uma fatia de limão. Eu peço pro garçom jogar de um pau, eu quero ouvir o barulho. E aqui vai batendo no gelo, o gelo vai batendo no copo, vai fazendo música aos meus ouvidos. É contato todo soprano e vai subindo, subindo, subindo. Quando chega na borda do copo, começa a pular aquelas borbulhinhas. Eu pego aquilo, irmão, ponho na boca, aquelas borbulhinhas, punha no meu nariz. Aquilo me traz gozo na alma. Eu bebo de uma forma, irmão, que eu pego até o fôlego. Quando eu bebo, meu Deus do céu, o gás sai pelo nariz, a água sai pelos olhos. Eu bato na mesa e diz, eu sou crente, provocador de milagre. E agradeço a Deus. Você pode gostar mais do que eu, só Deus que pode ter palma, né? Coisa boa, rapaz. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da? É melhor do que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Irmão, não adianta. Quando tem que jejuar, eu jejuo. Mas na hora de comer, pelo amor de Deus, não me atrapalhe, não. Eita, Jesus, irmão. Deus já terminou aqui, ó. Primeiro boi, rapaz. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Alegria. Oh, Jesus. Meu Deus, que alegria. Aí Deus começa aqui a sequência. Ele fala do camelo. O camelo, por exemplo, remói, mas não tem unhas fedidas. E o camelo é? Impuro. Muito bem. Aí Deus fala do coelho. O coelho remói, mas não tem unhas fedidas. O coelho é? Impuro. E o coelho remói diferente do gato, viu para vocês aqui. O coelho mói e coloca nas bochechas, fica parecendo um Kiko. Outro remói de novo. Então o coelho é? Aí dá sequência aqui e diz que a lebre, da mesma sorte, remói, mas não tem unhas fedidas. A lebre é? Pura. Aí Deus termina a lista e diz, também o porco tem unhas fedidas, mas o porco não? Mas o porco então é? Puro, imundo. O que eu fico intrigado, e aqui você começa a entender o que Deus fala para os provocadores de milagres, é aqui que Deus vai nos corrigir hoje, é que o coelho era imundo, o camelo era imundo, a lebre era imunda. E por que o povo só fala no pobre do porco? Eu já viajei muito por parte desse mundo e do Brasil. Sempre vem um me perguntar, pastor, é pecado comer carne de porco? Por que ninguém nunca pergunta se é pecado comer carne da lebre? Por que ninguém nunca pergunta se é pecado comer carne do camelo? Porque só o coitado do porco. Parece que todo mundo aprontou, mas só sobrou porco. Você está entendendo? Eles pegaram uma animosidade pelo porco, uma raiva do porco tão grande, que todos se esqueceram do coelho, da lebre, do camelo, e só socavam o pau no. Tanto é verdade que no período interbíblico, quando Epifânio Antíoco invadiu Jerusalém, destruiu o templo no período grego, ele pegou para escrachar com a moral do judeu. Ele pegou uma porca e sacrificou no templo, que era para acabar com a moral do judeu. Por que ele não sacrificou uma lebre? Não, tinha que ser o pobre do. Rapaz, eu estava agora pregando em Curitiba e aconteceu uma coisa engraçada, eu acho. Mamãe, pela primeira vez, foi voar, né? Aquela alegria tão grande. Mamãe veio aqui em Campinas, Viracopos, pegou um medo terrível. Ela pegou o tal do gol, né?
Diz mamãe que colocar 2 pessoas do outro lado, que é para contrabalancear o peso. De repente, não, mas vocês pensam que é brincadeira, mas mamãe sabe disso, sabe que eu não brinco. Mamãe demorou 3 anos para poder aprender a andar. Só do peso da cabeça. Mas enquanto a resposta, ela me disse que eu era tão feio quando nasci, quando trouxeram para mim, para ela dar de mamar, ela olhou para mim e falou: eu aceito, só se for como amigo. Mamãe, quando pegou aquele leão que chegou lá no Afonso Pena, no Curitiba, vamos buscar mamãe. Mamãe cearense, e teve um monte de filhos. Quantos filhos Dona Luzia teve? Quantos filhos Dona Luzia teve? Sua mãe. Quantos filhos ela teve? Total. Você imagina o tanto de cearense que não tinha no aeroporto para esperar aquela senhora chegar? O interessante é que quando ela chegou, ela vai lá para as outras. De longe a gente identificava que era uma mesma linhagem familiar. Ela correu e foi lá perguntando: socorro, o que tu achou de viajar de avião pela primeira vez? Até aí tudo bem, o interessante foi a resposta que ela deu. Eu e mamãe, como a gente fica muito tempo sem se ver, dada a obra missionária, 3 anos, às vezes 2 anos, muito tempo que a gente se vê. Mamãe olhou para as irmãs e disse assim: ó, se for para ver o meu filho, eu vim de São Paulo aqui, nem que seja montado numa porca. Eu fiquei pensando, por que uma porca? Ela não podia ter falado do jumento, do cavalo, sei lá, no Brasil, no Fusca. Não, ela falou do pobre do. Parece que todo mundo pegou uma negocidade pelo porco, uma raiva pelo porco, que até não está pegando já também. Olha o seguinte, mata o bichinho, me chama esse homem. Nós vamos disputar quem come mais disso aqui. Você entende que o porco é extremamente proibido pela lei de Israel? Se comesse o porco, era inferno, na certa e de bota e tudo. Não adiantava nem pisar o cabelo, não ia comover Jesus. Agora, interessante aí, que eu fico assim pensativo, isso aqui é revelação bíblica, Deus dá a palavra revelada. Eu gosto de estudar as escrituras, você também, aqui a coisa fica um pouco mais forte.